Olhe bem para a imagem chocante que circula o mundo e se pergunte se este é realmente o homem que um dia desafiou a gravidade. Aquele herói musculoso e invencível desapareceu, substituído por um senhor de aparência frágil, cabelos brancos e costas curvadas, que precisa de ajuda até para caminhar. É difícil acreditar que este seja Jet Li, a lenda do Kung Fu que conquistou Hollywood, mas que agora se assemelha a um idoso de 90 anos extremamente debilitado. Essa transformação visual drástica gerou uma pergunta dolorosa e inevitável em todos os fãs: será que ele está morrendo? A verdade por trás dessa aparência decadente é ainda mais assustadora e complexa do que os rumores da internet sugerem. Vamos esclarecer os fatos imediatamente. Jet Li não morreu, mas ele está enfrentando um verdadeiro inferno na Terra contra uma doença que dinheiro nenhum pode curar. Ele precisou abandonar a glória do cinema não por capricho, mas para salvar a própria vida em uma batalha silenciosa e devastadora que consumiu sua saúde. Continue lendo, pois vamos revelar toda a verdade, essa verdade brutal sobre a doença que o deformou e mostrar sua vida atual, que vai te deixar absolutamente sem palavras. Para compreendermos a magnitude da tragédia física que atingiu Jet Li, precisamos primeiro voltar no tempo e relembrar a força da natureza incontrolável que ele costumava ser. Não estamos falando apenas de um ator carismático que sabia decorar coreografias, mas de um verdadeiro prodígio genético das artes marciais, que definiu o padrão de excelência para toda uma geração. Desde os 8 anos de idade, quando a maioria das crianças brincava despreocupadamente, ele já submetia seu corpo a treinamentos militares exaustivos que desafiavam os limites da anatomia humana. Essa dedicação quase desumana o levou a conquistar o título de campeão nacional de Wushu por 5 vezes consecutivas, um feito histórico que o transformou em um tesouro nacional na China muito antes de pisar em um set de filmagem. Sua velocidade natural era tão absurda e aterrorizante que, em muitas de suas cenas de luta clássicas, as câmeras da época simplesmente não conseguiam capturar seus movimentos com clareza. Os diretores, perplexos com tal habilidade, frequentemente eram obrigados a interromper as gravações para pedir que ele batesse mais devagar, pois o olho humano não conseguia acompanhar a letalidade de seus golpes em tempo real. Quando o cinema finalmente descobriu esse talento bruto, o mundo testemunhou o nascimento de uma lenda com o lançamento de filmes que mudariam a história da ação. Com a interpretação do mestre Wong Fei-hung na saga Era uma Vez na China, Jet Li se consolidou não apenas como um astro, mas como o símbolo máximo da masculinidade honrada e da justiça implacável. Para os homens que cresceram assistindo a essas obras-primas nos anos 90, ele representava o ideal de guerreiro, estoico, invencível e moralmente inabalável, capaz de derrotar exércitos inteiros sem perder a postura. Sua transição para Hollywood foi a prova definitiva de seu poder, quando ele chegou ao Ocidente roubando a cena como o vilão letal em Máquina Mortífera 4. Ele olhou nos olhos de gigantes do cinema de ação ocidental e provou que um homem asiático, mesmo sem a estatura de um fisiculturista, poderia ser a pessoa mais perigosa em qualquer sala, conquistando o respeito global instantâneo. No entanto, por trás das luzes brilhantes dos holofotes e dos aplausos ensurdecedores das plateias globais, uma realidade muito mais sombria e dolorosa estava sendo escrita em seu próprio corpo. O público via apenas a glória e a perfeição dos movimentos na tela, mas ninguém via o preço terrível que Jet Li pagava a cada corta do diretor quando as câmeras desligavam. A verdade brutal é que ele tratou seu corpo como uma máquina descartável durante décadas, abusando de sua resistência física em nome do entretenimento e da perfeição técnica absoluta.
ele realizava a maioria de suas acrobacias perigosas sem dublês, acreditando na invencibilidade de sua juventude, sem perceber que estava assinando empréstimos com sua própria saúde que um dia seriam cobrados com juros altíssimos. As lesões não eram apenas incidentes de trabalho isolados, eram traumas cumulativos que começaram a destruir sua estrutura óssea e muscular silenciosamente, peça por peça, ano após ano. A lista de danos físicos que ele acumulou ao longo de sua carreira dourada é digna de um relatório de guerra e faria qualquer homem comum desistir de andar para sempre. Ele sofreu fraturas graves nas pernas que exigiram cirurgias complexas. Quebrou costelas em múltiplas ocasiões. O mais grave de tudo, sofreu lesões severas na coluna vertebral e no pescoço que comprometeram sua mobilidade permanentemente. Houve períodos em sua carreira em que ele precisava ser carregado para o set de filmagem, porque suas pernas simplesmente se recusavam a obedecer. Mas assim que o diretor gritava "ação", ele engolia a dor excruciante e lutava como se nada estivesse acontecendo. Ele vivia à base de analgésicos potentes e força de vontade pura, ignorando os avisos constantes de seu corpo que gritava desesperadamente por repouso e recuperação. Naquela época, a mentalidade era de sacrifício total. O show não podia parar, e a dor era vista apenas como um obstáculo mental a ser superado por um verdadeiro guerreiro. Essa negligência contínua com a própria saúde criou uma fundação frágil que estava prestes a desmoronar de maneira catastrófica diante de algo que ele não poderia chutar ou socar. Ele acumulou centenas de milhões de dólares, fama mundial e a adoração de milhões de fãs, mas estava perdendo o ativo mais valioso de todos, a capacidade básica de viver sem dor. O corpo humano tem um limite de tolerância, e Jet Li havia ultrapassado essa linha vermelha repetidas vezes, acreditando que sua energia vital era inesgotável. O dragão estava voando alto demais, perto demais do sol, e suas asas já estavam queimando muito antes do diagnóstico médico que mudaria sua vida para sempre. O palco estava montado não para mais um filme de ação, mas para um drama de sobrevivência real, onde o vilão não seria um mestre do Kung Fu, mas a própria biologia de um corpo exausto, quebrado e prestes a entrar em colapso total. Foi em 2010 que o destino cruel e irônico decidiu cobrar a conta de décadas de abusos físicos. E o preço veio na forma de um diagnóstico que soou como uma sentença de morte para um homem cuja identidade era baseada no movimento. Os médicos olharam nos olhos de Jet Li e pronunciaram a palavra que mudaria tudo para sempre: hipertireoidismo. Para o público leigo, isso poderia soar apenas como uma disfunção hormonal comum, mas para um atleta de elite e astro de ação, era uma catástrofe nuclear interna. A doença transformou seu próprio metabolismo em um inimigo implacável, acelerando as funções vitais do corpo a um nível insustentável e perigoso. Imagine viver em um estado de pânico físico constante, onde seu coração dispara a 30 de 30 ou 140 batidas por minuto, não enquanto você corre uma maratona ou luta contra vilões na tela, mas enquanto você está sentado, imóvel, tentando apenas respirar. O motor de sua vida estava superaquecendo drasticamente, e não havia freios para pará-lo antes do colapso total. A sensação era aterrorizante, como ter uma bomba-relógio amarrada ao peito, contando regressivamente para um infarto fulminante a cada segundo do dia, sem pausa para descanso. Aquele homem que antes controlava cada músculo, cada tendão e cada reflexo com precisão cirúrgica, agora se via refém de tremores incontroláveis e uma fraqueza avassaladora que o impedia de realizar tarefas básicas. O imperador do Kung Fu, temido nas telas,
foi reduzido a um paciente cardíaco frágil que não podia sequer levantar um simples halter de academia sem sentir que o coração explodiria pela boca. A humilhação silenciosa de perder a força física foi devastadora para seu ego, mas o que veio a seguir foi um pesadelo visual que destruiu sua autoestima diante dos olhos curiosos do mundo inteiro. Os medicamentos potentes necessários para impedir que seu coração parasse traziam efeitos colaterais brutais, visíveis e impossíveis de esconder. O rosto angular, bonito e heróico que estampara pôsteres em quartos de adolescentes por todo o mundo começou a inchar, deformando-se em uma máscara arredondada e quase irreconhecível. Seus olhos, antes focados, intensos e penetrantes, começaram a sofrer de exoftalmia, projetando-se para fora das órbitas de uma maneira que a mídia sensacionalista não tardou a explorar com crueldade. Seu corpo começou a reter líquidos de forma agressiva, fazendo com que ele parecesse inchado e pesado, o oposto absoluto da agilidade leve que o tornou famoso. Ele olhava no espelho e não via mais o herói Wong Fei Hung. Ele via um estranho doente, deformado pela química e pela doença, um prisioneiro em sua própria pele. O momento mais baixo, o fundo do poço emocional dessa jornada terrível, ocorreu quando uma foto proibida vazou na internet e se espalhou como um vírus. A imagem mostrava Jet Li visitando um templo no Tibete, buscando paz espiritual, mas ele não parecia o astro de Hollywood de 50 e poucos anos que todos esperavam ver. Na foto, ele parecia um idoso de 80 ou 90 anos, curvado, careca, com a pele pálida e precisando de assistência física para se manter em pé. O mundo entrou em choque imediato. As manchetes dos jornais e sites de fofoca foram impiedosas e especulativas. Jet Li está morrendo? A chocante decadência da lenda das artes marciais. O fim trágico e feio de um herói. Ele lia essas notícias em seu isolamento e sentia a dor da vergonha pública se misturar ao medo real e palpável da morte iminente. O mundo estava escrevendo o seu obituário enquanto ele ainda respirava, tratando-o como uma peça de museu quebrada e descartável. O julgamento público sobre sua aparência física foi um golpe mais duro e doloroso do que qualquer chute que ele já havia levado em seus filmes. As pessoas perguntavam o que aconteceu com ele, com um tom de pena e escárnio que feria profundamente seu orgulho de guerreiro. Ele, que sempre foi o protetor, o forte, o invencível, agora era o objeto de lástima global e comentários maldosos sobre sua feiura repentina. A dor de ser alvo de body shaming mundial foi uma tortura psicológica que quase o quebrou mentalmente. Mas a doença da tireoide foi apenas o catalisador final de uma transformação espiritual forçada por experiências de quase morte aterrorizantes. Momentos em que Jet Li olhou nos olhos do fim e percebeu sua insignificância. O trauma que assombrava suas noites insones não era apenas sobre perder a beleza ou a força, mas sobre a fragilidade absoluta e inegável da vida humana. Precisamos voltar um pouco no tempo para entender a profundidade desse medo existencial. Em 2004, durante férias paradisíacas nas Maldivas, ele e sua família foram atingidos pelo devastador tsunami que matou centenas de milhares de pessoas na região. Naquele dia fatídico não havia kung fu, não havia dinheiro, não havia fama que pudesse parar a força bruta do oceano. Com a água subindo até o pescoço e arrastando tudo ao redor com violência, ele segurou sua filha pequena acima da cabeça, lutando desesperadamente contra a correnteza mortal, sentindo-se tão impotente quanto uma folha na tempestade. Ele sobreviveu por um milagre, mas uma parte do astro de cinema arrogante e intocável morreu naquele dia nas águas lamacentas e cheias de destroços. Ele viu corpos flutuando, viu a destruição total da natureza,
e entendeu visceralmente que a morte não pede autógrafos e não respeita contas bancárias. Aquele evento plantou a semente do medo, mas também a semente da compreensão de que a vida é um sopro passageiro. Como se não bastasse esse trauma, anos depois, durante uma peregrinação em busca de respostas nas montanhas de alta altitude do Tibete, ele enfrentou a morte novamente, desta vez pela falta de ar. O oxigênio rarefeito a 4.000 metros de altura fez seu corpo, já debilitado pela doença oculta, entrar em colapso total. Ele descreveu esse momento posteriormente como a revelação final e brutal da vaidade humana. Ele estava carregando bolsas de marca, cartões de crédito ilimitados, dinheiro em espécie, mas nada disso tinha qualquer valor ali, no topo do mundo. Eu tinha milhões no bolso, mas não conseguia comprar um único fôlego de ar. Ele relatou com tristeza. Ele estava sufocando, sozinho, cercado por riquezas inúteis, enquanto a vida se esvaía de seus pulmões. Alguém teve que arrastá-lo montanha abaixo, com um balão de oxigênio no rosto, enquanto ele lutava para manter a consciência e não apagar para sempre. Foi ali, entre a vida e a morte, com o coração falhando e os pulmões queimando em agonia, que a ficha finalmente caiu com o peso de uma âncora. Tudo o que ele construiu, todo o império cinematográfico, toda a glória de Hollywood, não valia absolutamente nada se ele não estivesse vivo. O dinheiro era apenas papel. A fama era apenas fumaça. A única coisa real era o ar que ele não conseguia respirar. A encruzilhada final dessa tragédia chegou no consultório médico com um ultimato que soou como um trovão em sua vida. O médico foi brutalmente honesto, sem rodeios. Você tem uma escolha agora, Jet. Você pode continuar fazendo filmes de ação, forçando seu corpo e seu coração ao limite, e garanto que você terminará o resto da sua vida em uma cadeira de rodas, se não morrer de um ataque cardíaco fulminante no set. Ou você pode parar agora, abandonar a carreira que ama, e talvez ter a chance de envelhecer andando com suas próprias pernas. Era a escolha impossível entre a paixão de sua vida e a própria sobrevivência. O guerreiro dentro dele queria lutar, queria continuar sendo o herói na tela, queria negar a realidade. Mas o pai de família sabia que não podia deixar suas filhas órfãs em nome da vaidade e do ego. A depressão e a angústia mental que acompanharam esse período de decisão foram avassaladoras e escuras. Imagine ter que matar a pessoa que você foi a vida inteira para poder continuar existindo. Jet Li teve que aceitar que Wong Fei Hung estava morto. Ele teve que aceitar que nunca mais voaria nos cabos de aço, nunca mais seria o homem mais rápido do mundo. Ele teve que olhar no espelho, ver o rosto inchado pela doença, os olhos saltados e dizer: "Este sou eu agora." Foi uma morte do ego, dolorosa, lenta e solitária. Ele se isolou do mundo, recusou roteiros milionários que pagariam fortunas, recusou convites para festas em Hollywood, recusou ser visto publicamente. O silêncio dele foi interpretado pelo mundo como o fim, e de certa forma era. Era o fim do Jet Li que conhecíamos, e o começo de uma jornada dolorosa através do deserto da reabilitação, onde a única luta que importava não era contra um vilão mascarado, mas contra a vontade de desistir de tudo. Ele estava quebrado, física e emocionalmente, um rei exilado em seu próprio corpo falho, enfrentando a realidade crua de que a vida é frágil e que ele, o grande dragão, estava prestes a se extinguir. Diante do abismo, quando a medicina ocidental ofereceu apenas paliativos, restrições e um futuro sombrio em uma cadeira de rodas, Jet Li tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele parou de lutar contra o mundo e começou a lutar para encontrar a paz interior. Ele percebeu que a cura para um corpo destruído pelo estresse,
pela ambição desmedida e pelos golpes físicos, não seria encontrada em uma pílula mágica ou em um hospital de luxo em Los Angeles, mas sim no silêncio absoluto da introspecção. Foi assim que o astro de cinema desapareceu nas montanhas e cavernas, trocando os tapetes vermelhos de Hollywood e os flashes dos paparazzi por esteiras de meditação em templos isolados. Essa fase, que muitos interpretaram erroneamente como o exílio de um homem moribundo e derrotado, foi na verdade um período de profunda e necessária reconstrução. Ele mergulhou de cabeça no budismo, não apenas como uma religião distante, mas como uma terapia intensiva e diária para a alma. Ele precisava aprender a respirar novamente, não como um atleta de elite, mas como um ser humano falível. Durante anos, ele dedicou horas intermináveis à meditação, recitando mantras e aprendendo a desapegar da imagem do herói invencível que o aprisionava em uma gaiola dourada. Foi um processo doloroso de desconstrução do ego. Ele teve que aceitar que envelhecer, adoecer e perder a força física são partes naturais e inevitáveis da vida, e que lutar contra isso com raiva e negação só piorava sua condição cardíaca. Aos poucos, o ritmo frenético de seu coração começou a se acalmar, não apenas pelos remédios, mas pela mudança radical em sua mentalidade. Ele parou de perseguir o futuro e aprendeu a viver o agora. Essa jornada espiritual foi o escudo que salvou sua sanidade quando o mundo lá fora zombava de sua aparência. Enquanto a internet o chamava de velho decrépito, ele estava encontrando uma felicidade interna e silenciosa que nunca havia sabido nem mesmo quando era o homem mais famoso e rico da Ásia. E aqui chegamos ao ponto crucial que precisa ser esclarecido de uma vez por todas, para acabar com as mentiras maldosas que circulam nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Jet Li não morreu, muito pelo contrário. Ele está mais vivo, lúcido e presente do que nunca. Aqueles que espalham boatos sensacionalistas sobre sua morte ou demência estão completamente enganados e desinformados. A prova definitiva de sua clareza mental e vigor intelectual é o lançamento recente de seu novo livro, intitulado Além da Vida e da Morte, e des Morte. O fato de ele estar produzindo literatura de alto nível é um tapa na cara de quem achava que ele estava acabado. Neste livro, ele não escreve como um ator aposentado que vive de memórias passadas, mas como um mestre da sabedoria que encontrou um novo caminho. Ele compartilha as lições brutais que aprendeu sobre o desapego, sobre como o sofrimento físico pode ser um professor severo, e como ele transformou o medo paralisante da morte em uma celebração diária da vida. Jet Li trocou os punhos pela caneta, e seus novos golpes agora atingem a ignorância e o medo, não os vilões de cinema. Ele não ensina mais como quebrar ossos. Ele ensina como não quebrar a alma diante das adversidades da vida moderna. E como ele está fisicamente hoje? A verdade é reconfortante e inspiradora. Graças ao tratamento médico contínuo e principalmente ao estilo de vida zen que adotou, a doença da tireoide está sob controle. Sim, ele envelheceu. Sim, ele não tem mais os músculos definidos e o abdômen trincado de 20 anos atrás, o que é biologicamente impossível para alguém de sua idade e histórico médico. E seus cabelos estão ralos e brancos. Mas quando você olha para as fotos e vídeos recentes dele, longe daquela imagem terrível do templo no Tibete, você não vê um homem doente à beira da morte. Você vê um homem sorridente, com um brilho sereno e inteligente nos olhos, uma pele mais saudável, corada e uma postura relaxada. Ele aparece frequentemente nas redes sociais, viajando, visitando locais sagrados ou simplesmente vivendo. Ele abraçou sua aparência natural
com dignidade. Ele parou de pintar o cabelo ou fazer cirurgias plásticas para tentar parecer jovem eternamente. Ele está confortável em sua própria pele, algo que a maioria das celebridades de Hollywood, obcecadas pela juventude eterna, jamais consegue alcançar. Ele provou que a verdadeira beleza de um homem maduro não está na ausência de rugas, mas na presença de sabedoria e paz no olhar. Além da recuperação pessoal, Jet Li canalizou sua energia restante para algo muito maior que ele mesmo, a família e o legado. Ele se tornou um homem de família dedicado, compensando cada minuto do tempo perdido nos sets de filmagem durante sua juventude. As imagens dele sorrindo ao lado de suas filhas, Jane e Jada, mostram um homem realizado. Ele entendeu que o maior troféu que um homem pode erguer não é um Oscar ou um cinturão de campeão, mas a mão de suas filhas. Ele organizou sua vida financeira e seu testamento para garantir que, quando partir, sua família esteja protegida, demonstrando a responsabilidade de um verdadeiro patriarca. Para os homens que estão lendo isso, a mensagem que Jet Li transmite com sua vida atual é poderosa. O sucesso mudou de definição. Antes, sucesso para ele era ser o mais rápido, o mais forte, o mais rico. Hoje, sucesso é ter saúde para caminhar com as próprias pernas, é ter sanidade para escrever um livro, é ter amor para compartilhar com a esposa e as filhas. Ele desceu do pedestal de ídolo, intocável e inalcançável, para se tornar algo muito mais inspirador para nós. Um ser humano real, falho, que caiu, se quebrou, mas se reconstruiu peça por peça. Ele não precisa mais provar nada para ninguém. Aquele Jet Li que precisava da aprovação do público morreu. O Jet Li que vive hoje só precisa da paz de sua própria consciência. E ao fazer isso, ele nos mostra que nunca é tarde para mudar a direção de nossas vidas, mesmo que o corpo falhe, desde que o espírito permaneça inquebrável. Essa transformação radical nos leva à parte mais importante e duradoura de sua jornada, aquela que transcende os filmes de ação e toca a essência do que significa ser humano. Jet Li percebeu, através da dor, que seu propósito na Terra não era apenas entreter plateias com chutes voadores, mas sim usar sua influência para salvar vidas reais. Foi assim que nasceu a One Foundation, uma organização filantrópica que mudou a forma como a caridade é feita na Ásia. A semente desse projeto foi plantada nas águas devastadoras do tsunami, onde ele viu que, diante da fúria da natureza, somos todos iguais, ricos ou pobres. Ele criou um conceito simples, mas revolucionário. Uma pessoa mês, $1 mês, um mês, é uma grande família. Ele entendeu que não precisava ser o único herói a salvar o mundo. Se cada pessoa doasse uma quantia mínima, o impacto coletivo seria maior do que qualquer super-herói de quadrinhos. Hoje, Jet Li dedica mais tempo a reuniões estratégicas sobre como levar água potável e suprimentos médicos para zonas de desastre do que lendo roteiros de cinema. Ele trocou os aplausos efêmeros dos festivais de cinema pela gratidão silenciosa das vítimas de terremotos que receberam ajuda de sua fundação. Essa mudança de foco do eu para o nós foi o remédio final que curou sua alma. Ele costuma dizer que o cinema lhe deu fama, mas a caridade lhe deu um coração. Para um homem que passou a vida inteira focado em ser o número um, aprender a servir aos outros foi a maior demonstração de força que ele poderia dar. E aqui reside a lição mais brutal e necessária para o público masculino que lê este texto, especialmente para os homens acima dos 40 anos que ainda acreditam ser indestrutíveis. Jet Li se tornou um espelho onde muitos de nós não queremos nos olhar. Ele representa o aviso vivo de que a troca que fazemos diariamente, sacrificar nossa saúde para ganhar dinheiro, é o pior negócio do mundo. Quantos de nós estamos trabalhando 12, 14 horas por dia, ignorando dores nas costas,
comendo mal, estressados, tudo para construir um patrimônio que talvez nem tenhamos saúde para usufruir? Jet Li tinha todo o dinheiro do mundo, mas estaria disposto a trocar cada centavo por um corpo saudável e sem dor. Ele nos ensina que a cama mais cara do mundo não é a de um hotel 5 estrelas em Dubai, mas a cama de um hospital. Ele alerta, com a autoridade de quem viveu isso na pele: não espere até ouvir um diagnóstico médico terrível para começar a valorizar seu corpo. O corpo não é uma máquina infinita. É um templo sagrado que, se for profanado continuamente, vai desmoronar. A verdadeira masculinidade, segundo a nova filosofia de Jet Li, não está em quanto peso você levanta ou quanto dinheiro você traz para casa, mas em ter a sabedoria de saber a hora de parar. É ter a coragem de dizer não à ambição desmedida para poder dizer sim à vida. Se o grande dragão teve que aprender a desacelerar, quem somos nós para acharmos que podemos correr para sempre sem pagar o preço? O Jet Li atual venceu o maior e mais perigoso inimigo que um homem pode enfrentar: o seu próprio ego e a fragilidade da vida. Ele olhou para a morte, para a deformidade e para o esquecimento, e não piscou. Ele aceitou sua condição, adaptou sua vida e encontrou paz no meio da tempestade. Ele provou que um homem pode perder sua beleza, sua força e sua juventude, mas se ele mantiver seu espírito e sua bondade, ele nunca será derrotado. Ele deixou de ser um ídolo de pôster para se tornar um mestre da vida real, ensinando-nos que a verdadeira vitória não é chegar ao topo do mundo, mas sim chegar ao final da vida com a consciência tranquila e o coração cheio de amor. No final das contas, a jornada de Jet Li nos ensina uma verdade universal e poderosa. A verdadeira força não reside em quão alto você pode chutar ou quantos inimigos pode derrubar, mas na coragem de aceitar suas fraquezas humanas e continuar vivendo com dignidade. Ele venceu seu maior e mais difícil adversário, o próprio ego, e provou para o mundo que a paz interior vale muito mais do que qualquer bilheteria bilionária de cinema. Agora, eu quero saber a sua opinião honesta. Você concorda que a saúde é infinitamente mais importante do que a fama e o dinheiro? Se esta história tocou o seu coração, não guarde essa lição apenas para si. Compartilhe este conteúdo agora mesmo com aquele amigo que trabalha demais e precisa de um lembrete urgente para se cuidar. E por favor, não vá embora sem deixar um comentário abaixo desejando muita saúde e paz para o nosso eterno mestre Jet Li. Vamos transformar os comentários em uma corrente de energia positiva.